Bênção, queridos. Como igreja, nós estamos lendo um livro do mês, Uma Vida Abençoada. Se você ainda não adquiriu o seu, vou te convidar logo após do culto, você passar ali na livraria e você poder ser abençoado através dessa leitura. Nós estamos trabalhando o tema finanças, mordomia, como isso influencia todas as áreas da nossa vida. Hoje pela manhã o pastor Roberto falou sobre o verdadeiro tesouro. Se você não estava aqui pela manhã, eu vou desafiar você, ao chegar em casa, entrar no YouTube, no site da igreja, e ali você vai poder assistir a mensagem, não só de hoje de manhã, mas desde domingo retrasado, nós estamos trabalhando esse tema, uma vida abençoada. Eu não tenho dúvida que você será muito abençoado escutando essas mensagens também. E hoje eu gostaria de trabalhar o capítulo 6 do livro, onde o autor fala sobre um transplante de coração. O autor ele faz uma analogia de um transplante do coração para que eu e você possamos perceber como está esse assunto em nossas vidas de abençoar e cuidar do próximo. Algo que requer de nós sair da zona de conforto, muitas vezes, dar um passo para ter uma ação e fé diante de ajudar o próximo, se importar com o próximo. Você se importa com o próximo? Eu estava lendo uma ilustração hoje à tarde, eu gostaria de compartilhar, achei muito interessante ela, talvez você já leu, já escutou. E a ilustração fala que um rato olhou pelo buraco na parede e quando viu que o fazendeiro e sua esposa tiraram de um pacote, ficou aterrorizado. Era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda, advertindo a todos: tem uma ratoeira na casa. A galinha que estava cacarejando e ciscando levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não volte a me incomodar, por favor. E o porco disse a ele: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar pelo senhor. Fique tranquilo que o senhor estará nas minhas orações. E a vaca questionou: o que, senhor rato, tem uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Então, por favor, não me incomode. Naquela noite ouviu-se um barulho de disparo da ratoeira. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira tinha pego na cauda de uma cobra venenosa, tocou na serpente e esta a feriu. Ela foi medicada no hospital, mas voltou para casa com febre. O fazendeiro mandou matar a galinha e fazer uma canja para reanimar sua esposa. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos estavam vindo até a casa para visitar a mulher. Para alimentá-los, o fazendeiro pediu para matar o porco. A mulher acabou morrendo e o fazendeiro, não podendo arcar de imediato com as despesas do funeral, adivinhe, vendeu a vaca para um frigorífico da região. Moral da história: nunca diga que um problema não é seu ou que não o afeta, pois quando há ratoeira em casa, todos correm perigo. Se importar com o próximo. É sobre isso que eu e você nós vamos conversar essa noite. E uma das perguntas que mais Deus colocou no meu coração quando eu comecei a ler esse livro foi: quais recursos financeiros Deus já colocou em minhas mãos? E além dos recursos financeiros, o que mais Ele já colocou em minhas mãos? E eu me questionei de que forma que o que eu tenho, tudo aquilo que eu já conquistei, de que forma que isso impacta na vida não só da minha família, daqueles que estão próximos de mim, mas principalmente também daqueles que estão ao redor de mim. De que forma que eu administro tudo aquilo que Ele já me entregou. Mordomia é falar sobre o dinheiro, mas vai além. É eu e você pararmos para pensarmos realmente de tudo aquilo que Deus já nos entregou. Você consegue parar e pensar agora aquilo que Ele já te entregou? A pergunta é: o que isso de fato influencia nas pessoas que estão ao seu redor? O que isso influencia quando você passa na rua 15 e vê um morador de rua? O que isso influencia quando você conversa com alguém, assim como a história que o pastor Edmilson compartilhou, e essa pessoa ela está necessitada? O que você já conquistou, e Deus te deu essa oportunidade para conquistar, e o quanto isso influencia na vida das pessoas? Queridos, talvez na caminhada da vida, talvez na rotina, nós caímos na tentação de esquecer até mesmo o próprio mandamento que o Senhor nos deu: amar o próximo como a nós mesmos.
E nós passamos a nos acostumar a viver de uma forma até mesmo superficial. E o livro ele nos desafia a termos uma mudança de coração, a olharmos para a nossa vida e avaliarmos como nós tratamos com finanças, como nós somos realmente bons mordomos, como eu e você cuidamos daquilo que Ele nos deu, mas de que forma que essa mudança de coração, de que forma que esse impacto daquilo que Deus faz na minha vida, impacta a vida das outras pessoas também. Entendemos que a necessidade de um transplante de coração nos tira um coração egoísta, egocêntrico, e nos leva para um coração generoso, um coração que olha para o próximo. Uma das frases que mais me abençoou até agora na leitura desse livro foi a expressão que o autor diz que quando Deus faz uma obra em nosso coração, damos simplesmente por dar, e não para receber. A bênção resultante que recebemos ao dar é a consequência e não o objetivo. Quando eu e você fazemos barganha com Deus, esperando que se nós damos, nós vamos ter novamente, ou quando nós fazemos com o objetivo de dar e receber, nós perdemos aquilo que Atos 20:35 fala que há maior felicidade em dar do que receber. Você tem mais felicidade em dar do que receber? Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Dentro do boletim também tem um esboço, você pode acompanhar, fazendo as anotações. Você que está na internet também pode acompanhar o esboço aí e ser abençoado junto conosco aqui. Deuteronômio, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 9. O texto nos diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e eu não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo há 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. As dívidas eram a principal causa da escravidão do Antigo Oriente Médio. A fim de dar como garantia um empréstimo, então os pobres, eles realmente se davam como garantia. Então, alguém ia lá pegar um empréstimo, então ele dava a ele mesmo e a família como garantia. Assim, o credor, caso não recebesse a dívida, poderia usá-los como escravos, colocá-los como escravos. A palavra aqui, o texto nos diz que a cada 7 anos acontecia o cancelamento das dívidas. Era a oportunidade onde a pessoa que estava devendo era liberta, e ali ela poderia de alguma forma trazer uma recuperação econômica para a vida dela. Com isso, esperaria que não tivesse mais necessitados, esperaria que não tivesse mais pobre, porém o texto traz uma realidade. Por conta de alguns israelitas que não levavam em conta a lei que o próprio Senhor tinha dado do cancelamento, nós podemos ver aqui pessoas ainda necessitadas. Naquela época, naquele povo, Deus de alguma forma estava querendo ensinar para eles a bênção da generosidade. Nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, Deus ainda continua a tentar nos ensinar a prática e a bênção da generosidade. Por isso que como igreja, nós estamos tratando um assunto como esse de uma forma tão gostosa de aprender. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa igreja há 13 anos atrás, com a minha maturidade, eu falar sobre dinheiro, falar sobre abençoar o próximo, falar sobre doar-se, era algo que na minha cabeça não entrava. E Deus, quando eu conheci Ele verdadeiramente, eu pude através dessa igreja, reconhecer a bênção que é ser generoso. A bênção que é ser abençoado e também
da mesma forma abençoar. E eu quero te convidar essa noite, talvez esse é um assunto onde incomoda o seu coração. Talvez você tenha relutado há tempos, e quando a gente fala sobre dízimo, quando a gente fala sobre finanças, é algo que você está tão marcado que Deus essa noite quer transformar o seu coração. Eu creio nisso. Por isso, abra o seu coração. Deixe Deus falar contigo. E eu gostaria de trazer algumas observações, onde quando eu e você temos o coração transplantado pelo próprio Deus. O que acontece quando o nosso coração não é egoísta? No versículo 9, o texto fala que ali ele está estabelecido a lei. Olha, cuidado. Deus está alertando o povo, cuidado para não usar a desculpa da lei para não abençoar o próximo. Mostra claramente um coração egoísta, um coração onde não está disposto a ajudar o próximo. Egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, é um pecado. Gálatas 5:20, o egoísmo é um fruto da carne. Está lá, a palavra nos diz. Deus, Ele nos mostra a importância de dar algo a alguém para o nosso bem. Porque o fato de eu dar, tira o egoísmo do nosso coração e faz com que o meu coração, ele seja generoso. Faz com que eu olhe para o próximo. Você se considera uma pessoa generosa? Se você for olhar hoje para as suas atitudes, para aquilo que você faz, a forma como você vive, você se considera uma pessoa generosa? Muitos de nós sabemos de cor o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. Pastor Natal leu aqui o texto de 1 João 3,16, eu gosto de pensar sempre, Deus, ok, eu entendi o seu amor por mim, eu entendi que o Senhor se sacrificou, entregou seu próprio filho por amor a mim. Mas o que diz a respeito à minha pessoa? O que eu preciso fazer diante dessa ação? E 1 João 3,16 fala isso. Ele fala lá, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele não para por aí, no versículo 17 ele fala, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Ah, queridos, quando nós reconhecemos esse amor, quando nós verdadeiramente temos o encontro com Cristo Jesus, e reconhecemos aquilo que Ele fez por nós, não tem como ficarmos indiferentes com o próximo. É impossível ficarmos indiferentes com o próximo. Quando nós temos um coração transplantado por Deus, nós deixamos de ser egoístas e pensamos mais nos próximos. Eu lembro que no ano passado, como juventude, nós fomos fazer uma ação de evangelismo na Rua 15. Nós levamos alguns adolescentes, alguns jovens, alguns pais foram conosco. E eu lembro que nós pegamos um lugar fixo, ali nós íamos entregar roupas, a gente ia entregar alimentos, ia falar da palavra de Deus. E eu saí com um grupo menor, para a gente poder chamar mais moradores de rua, para poder colocá-los ali diante daquele momento, para eles serem abençoados também. Eu lembro que eu saí e ao voltar, ao retornar, já tinha alguns moradores de rua com aquele grupo que ficou ali fixo. E eu comecei a perceber, chegando perto de alguns jovens e adolescentes, que eles estavam sem tênis. Alguns estavam com tênis, mas não era o tênis deles. Alguns estavam sem blusas. Aí eu cheguei perto de um adolescente e eu perguntei, estava sem tênis, eu falei, cara, tua mãe não vai ficar brava com você não? Aquele coração já com medo, eu falei, ixi, vai ligar já para mim, né? Meu filho foi com tênis, voltou sem tênis. E ele deu uma resposta que constrangeu muito meu coração. Ele falou, Tiago, Deus abençoou a minha mãe para comprar esse tênis. Eu não consegui ver aquele morador de rua descalço e eu ficar com tênis. Queridos, a questão não é apenas dar algo. A questão é o motivo por trás de Deus dar algo. De nada vale nós entregarmos se nós não entendemos como está o nosso coração com isso. Não tem valor. Não se obrigue a fazer algo que você não quer ou que você não entende porque você vai fazer por fazer. De nada vale darmos uma oferta financeira, de nada vale ajudarmos se o nosso coração não entende o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso. Deus não precisa disso. Deus precisa que eu e você entendamos o porquê nós estamos fazendo isso. A resposta que aquele adolescente deu mostra onde está o valor da vida dele e provavelmente daquela família também.
Onde é que está o valor da sua vida? Qual valor direciona a sua vida? Quando conhecemos o amor de Deus, o nosso valor não está naquilo que nós podemos conquistar. Por mais que seja importantíssimo nos planejarmos e conquistarmos grandes coisas, Deus quer que façamos isso, mas quando nós conhecemos o amor de Cristo Jesus, o nosso valor, Ele transforma. Não mais nas nossas vontades, mas nas vontades dEle. Não mais naquilo que nós queremos, mas naquilo que Ele quer. Naquilo que Ele sonha e não naquilo que eu sonho. Essa noite Deus quer te dar um novo coração, queridos. Nós precisamos ajudar as pessoas, ser generosos sem olhar a quem. Quando nós limitamos a ajuda ao próximo, nós estamos falando que o amor de Deus também é limitado. Que o amor de Deus alcança uns e outros não. Não. Que o amor de Deus de alguma forma abençoa alguns e outros não. O amor de Deus é suficiente para alcançar todos. E talvez você está aqui essa noite e você está falando, esse amor nunca me alcançou, mas Deus quer te alcançar essa noite. Talvez você está aqui falando, Tiago, você não sabe como eu vivo. Mas Ele sabe. E nessa noite Ele quer transplantar, quer fazer de você um coração, colocar um coração novo na sua vida e fazer de você uma nova pessoa, para a honra e glória dEle. O que acontece quando o nosso coração é generoso? No versículo 10 e 14, o texto fala assim, dele generosamente, sem relutância no coração. No 14 ele fala assim, dele com generosidade os animais, o seu rebanho. Deus ele está alertando, olha, não dê com relutância. E se você for libertar o escravo, além de libertá-lo, não deixe ele embora com mão vazia. Dê algo a ele. Ué, o que deixa o seu coração mais preocupado nos dias de hoje? Quando você olha para a sua vida hoje, o que faz você perder o sono? Eu não sei se você conhece algum acumulador. Tem um programa no canal Discovery Home and Health que fala sobre acumuladores ao extremo. São pessoas que com medo de não ter, eles guardam tudo aquilo que eles vêem. Tudo aquilo que eles veem, eles guardam e vão acumulando. Você já pensou que o fato de você não ser generoso, muitas vezes faz com que você acumule coisas na sua vida? O fato de você não abençoar, faz com que você acumule coisas na sua vida? O fato de você reter só para você, faz com que você acumule coisas na sua vida? Em todas as áreas. No livro o autor diz que quando Deus abençoa aqueles que doam, Ele faz isso para que esses possam, além de perceber o privilégio de abençoar outras pessoas, possam continuar a dar ainda mais para o seu reino. Mas para que isso aconteça é necessário um transplante de coração. Abençoar outras pessoas não nos faz perder. Abençoar outras pessoas nos faz ter o privilégio de ganhar vidas para o reino de Deus. Quando eu e a Ariana estamos com o nosso filho, João, vai fazer 2 anos agora, nós sempre acostumamos, quando ele está perto de pessoas, e se ele está com algo na mão, está com comida, alguma coisa, por exemplo, a gente sempre estimula ele a compartilhar. Desde criança ele entendeu o valor do compartilhar, ainda assim que aquilo seja dele. Mas a importância a bênção de compartilhar para o próximo. Pastor Marcos que fala, quando ele conversa com os filhos dele, é a força da generosidade. Eu e você precisamos ter a força da generosidade, onde nós vamos compartilhar com o próximo aquilo que nós temos. Você tem acumulado coisas na sua vida? Você tem acumulado coisas só para você? Sabe por que muitas vezes deixamos de abençoar as pessoas? Sabe por que muitas vezes deixamos de ser generosos? Porque achamos que era nosso tempo, nosso dinheiro, nossa roupa, nosso carro, nosso tênis, e esquecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E esquecemos que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos deu o trabalho, é Ele que nos deu a oportunidade de vivermos a vida que eu e você temos hoje. Quando nós damos
quando nós temos esse entendimento que é Deus quem nos dá, aí nós aprendemos a bênção da liberalidade, de entendermos que não é meu, é do Senhor. E como é que o Senhor deseja usar isso que eu tenho? Qual é a forma que o Senhor deseja usar isso que o Senhor mesmo me deu? Quando chegarmos ao ponto de dar simplesmente porque temos um coração liberal e sem egoísmo, cheio de gratidão para com Deus, estaremos a caminho de uma vida abençoada. É esse o seu desejo? Ter uma vida abençoada? Ter uma vida diante da presença do Senhor abençoada? Mateus capítulo 6, versículo 25 vai aparecer no telão, quero ler junto com vocês. Vamos lá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Talvez você já leu esse texto por inúmeras vezes. Você já escutou mensagens. E a nossa tendência é sempre olhar para esse texto e talvez olhar e esperar que caia o maná do céu, onde Deus vai fazer o sobrenatural. E é lógico, Deus pode fazer isso. Talvez você tenha vivido coisas maravilhosas na sua vida, e você pode perceber o quanto Deus tem feito isso de forma sobrenatural. Mas queridos, a resposta desse texto também, ela vem através da sua vida. Será Deus de alguma forma usando a sua vida? Será de alguma forma Deus mostrando para você, olha, eu quero que você seja instrumento para abençoar aquela pessoa. Deus pode fazer cair um maná do céu? Pode. Mas hoje eu quero que você seja esse maná. Eu quero que você leve esse maná. Você está sensível para perceber como Deus quer usar a sua vida? Você tem dado liberdade ao Espírito Santo para que de alguma forma Ele lhe mostre a forma como Ele quer te usar? Eu e a Ariane, nós tivemos uma experiência no início do nosso casamento, em 2009, quando nós entramos no seminário, né? Imagine só, seminarista e início de casamento. Imagine a conta financeira como estava desafiadora, né? Nós ainda não trabalhávamos aqui na igreja em tempo integral, trabalhava no banco HSBC, e eu lembro que em determinado momento, diante da presença de Deus, nós entramos no seminário, fomos desafiados aqui pela igreja, nós tomamos esse passo de fé e nos colocamos diante da presença do Senhor, esperamos o maná do céu. E Deus cuidou, todos os meses Ele ia cuidando. Chegou um determinado momento que a coisa apertou financeiramente. Eu lembro que nós conversamos em casa e colocamos diante de Deus. E em determinado dia, quando nós chegamos lá no seminário, na atual Faculdade Batista, uma amiga nossa chegou até nós e toda meio constrangida assim. Tiago, Ariane, eu preciso falar com vocês. Existe uma pessoa que ela não quer se identificar. E ela quer abençoar a vida de vocês, depositando um valor. E ela só pediu para vir aqui, comentar com vocês e pedir a conta de vocês. A gente entendeu aquele momento, um pouco constrangido, entendendo que era cuidado de Deus. E queridos, fielmente essa pessoa, por um longo tempo, ela depositou. E eu lembro que para eu ter uma renda extra, eu fazia sites. E aí eu estava fechando com um cliente e esse cliente iria dar um contrato de mais ou menos 6 meses. E quando eu fui dar o valor para esse cliente, eu falei, Deus, eu vou cobrar o mesmo valor que é o valor que essa pessoa está me depositando mensalmente. Com aquele pensamento, pelo menos vai ter uma sobra a mais. Queridos, o mesmo Espírito Santo chegou para aquela pessoa que até hoje nós não sabemos quem é e falou, chegou o momento de vocês abençoarem o Tiago, Ariane. Foi o mesmo Espírito Santo que chegou para ele e falou assim, agora chegou a hora de você abençoar outras pessoas. O primeiro mês que caiu o salário do contrato, aquela pessoa nunca mais depositou. O que eu e a Ariane entendemos com isso? Deus nos dá aquilo que é necessário. Aquilo que eu e você de fato precisamos. Aquilo que nós realmente necessitamos, Ele nos dá. Ele cuida de nós. E talvez Deus quer usar a sua vida. Deus pode fazer algo sobrenatural, claro. Mas talvez a resposta que a pessoa do teu lado precisa está em suas mãos. Talvez a resposta que aquele morador de rua, aquela pessoa que vem conversar com você precisa, está em suas mãos. Eu cansei de receber carona quando não tinha carro. Pastor Roberto, toda sexta-feira, às 10h30 da noite,
Chegava um carro no portão na minha casa, levava eu e a Ariane para a célula. E de madrugada, porque era a célula das 23 horas, né, lá por as 2 horas da manhã, alguém nos trazia novamente para casa. Queridos, que bênção! Que bênção, porque essa atitude daquelas pessoas que nos abençoaram quando nós não tínhamos carro, faz com que hoje eu e a Ariane olhamos e possamos abençoar, porque nós sabemos a diferença que isso fez na nossa vida. E o quanto isso foi bênção para nós, e o quanto pode ser bênção para as pessoas que talvez não tenham acesso, até mesmo para ir para uma célula. Eu não sei a forma como Deus deseja lhe usar, querido, mas nessa noite Deus quer trazer um transplante para o seu coração, de forma onde você vai entender que o seu coração não precisa mais ser só seu. Talvez você vai compartilhar diante da presença do Senhor e você vai poder liberar aquilo que Deus tem para usar através da sua vida. Saber que Deus é a nossa fonte e que dele vem o cuidado, tira de nós a possibilidade de termos um coração ansioso. Ser generoso é uma forma de demonstrar o amor de Deus. Você tem demonstrado o amor de Deus através da sua generosidade? Através das suas atitudes, você tem demonstrado o amor de Deus? O que acontece quando o nosso coração, ele é agradecido? Versículo 15, o texto fala: lembre-se que você foi escravo no Egito, e que o seu Senhor, o seu Deus, o redimiu. Deus está alertando o povo a realmente eles lembrarem de onde Deus os tirou, a forma como Deus cuidou, tudo aquilo que Deus fez para eles estarem até onde eles estavam, ali onde eles estavam. Queridos, nós precisamos sempre lembrar de onde Deus nos tirou, e que sem Ele nós não somos nada, e que sem a presença dEle nós não somos nada. Quando nós temos essa percepção, nós passamos a agradecer ao Senhor por aquilo que temos, e entendemos que é o suficiente. Paulo ele fala no livro de Filipenses capítulo 4, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Você já aprendeu esse segredo? O segredo de estar contente em toda e qualquer situação? A gratidão, ela nos protege da ganância. A gratidão nos leva a pensar naquilo que nós já temos e não naquilo que nós queremos ter. Pastor Roberto falou hoje pela manhã sobre a gratidão, onde faz com que celebremos as bênçãos de Deus. E queridos, sabem qual é a diferença entre um coração egoísta com um coração grato? Um coração que celebra aquilo que Deus fez, um coração que é transplantado pelo próprio Deus. O coração egoísta espera ter muito para compartilhar um pouco. O coração transplantado por Deus compartilha com o amor o pouco que tem, porque reconhece que tem muito. O coração egoísta espera o melhor emprego para começar a trabalhar. O coração transplantado por Deus dá o melhor de si com o que tem, pois reconhece o que Deus já fez. O coração egoísta espera ser amado para amar. O coração transplantado por Deus simplesmente ama sem esperar nada em troca. O coração egoísta espera ter tempo para servir. O coração transplantado por Deus serve a Deus em todo o tempo com tudo o que faz. Um coração cheio de gratidão faz você agir nas coisas pequenas ou nas pequenas possibilidades. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos afirma: deem graças em todas as circunstâncias. Queridos, em todas as circunstâncias, deem graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é um verdadeiro coração transplantado pelo próprio Deus. Um coração que busca diante da presença de Deus para ter uma vida abençoada. Eu queria que você assistisse um vídeo agora. I have something for you. What is it? Open. You get to open it. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I
I'm going to play with. Oh. I found it! It's right here! That's my favorite. Somos gratos pelas pequenas coisas. Você é grato pelas pequenas coisas? Quando nós temos um coração grato, não importa aquilo que nós recebemos. Não importa se damos pouco ou muito, importa que reconheçamos que estamos sendo generosos. Porque Deus transplantou nosso coração. Porque Deus mudou algo dentro de nós. O desafio essa noite é você perceber o que você tem em suas mãos. Faça esse exercício. Eu quero que você olhe para suas mãos agora e você perceba tudo que você tem na sua vida hoje. E você, diante desse reconhecimento, você fala: Deus, o que disso tem refletido na vida daqueles que estão ao meu lado? O que disso tem refletido nas pessoas que estão necessitadas? O que disso que eu tenho está refletindo naquilo que o Senhor quer que eu faça? O transplante do nosso coração físico depende do indivíduo que esteja com morte cerebral e que seja compatível com o paciente. O transplante do nosso coração espiritual depende de termos uma vida generosa, uma vida de generosidade. Um coração que entende o amor de Jesus por ele e, como reflexo desse entendimento, simplesmente abençoa sem esperar nada em troca. Você precisa de um transplante de coração essa noite? Talvez você está aqui essa noite e você não precisa só de um transplante de coração, você precisa de um check-up geral do Senhor, para você ter uma vida transformada. Talvez você ainda não conhece o amor de Cristo Jesus sobre a sua vida, e tudo isso que eu falei essa noite para você é algo que você até acha legal, você até de alguma forma acha bacana e se simpatiza com isso, mas Deus quer transformar a sua vida por completo, para que depois disso você possa refletir tudo aquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. Você pode fechar seus olhos nesse momento? O primeiro desafio que eu tenho é para você que precisa desse check-up geral. E você precisa reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa, além de um transplante de coração, você precisa falar: Deus, muda as minhas atitudes. Muda minha forma de pensar, minha forma de agir. Muda quem eu sou. Para que não mais viva eu, mas para que o Senhor viva em mim. E se nessa noite você entende isso, que você precisa se entregar na presença do Senhor, que você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração assim mesmo como você está, de cabeça baixa, os olhos fechados, e você orar assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que preciso de um transplante de coração, mas reconheço também que a minha vida toda precisa pertencer ao Senhor. E nessa noite, Deus, eu consagro tudo que eu tenho e tudo que eu sou ao Senhor, em nome de Jesus.